O queijo é uma das iguarias mais consumidas do mundo. São centenas de tipos diferentes deste que é um alimento rico e nutritivo. Não possui uma origem definida, mas a mais aceita é a de que tenha surgido ainda na pré-história, na Europa e na Ásia Central. A origem da palavra queijo é o latim popular caseus, que significa fermentar, tornar ácido. Em português, a palavra se estabeleceu no ano de 980 através do espanhol queso e acabou se estabelecendo em definitivo em 1188 como queijo, como a conhecemos até hoje. No Brasil, o queijo é tão popular quanto no restante do mundo, e existem localidades conhecidas no país e no exterior pela produção de um bom queijo. Um destes lugares é o município de Carlos Barbosa, na Serra do Rio Grande do Sul, onde está estabelecida a centenária cooperativa Santa Clara, fundada em 1912. Ela nasceu através do esforço de um grupo de pessoas que logo percebeu que a melhor maneira de crescer era se unir, e por isso escolheu o queijo colonial para ser o produto principal da nova cooperativa. E a feitura e elaboração deste queijo tem origem na Itália. Um filho da nossa terra, Fausto Breda, aprendeu o ofício no país em forma de bota com apenas 19 anos. Ele agregou o seu conhecimento com José Chies, que repassou para seu filho Armindo. Os mestres queijeiros adaptaram as condições locais. E quem mantém esta tradição é justamente o Sr. Armindo, que aprendeu com seu pai a forma de preparar o queijo e foi passando às novas gerações. Sr. Armindo Chies, mestre queijeiro, 83 anos de vida tenho. Comecei a trabalhar na Santa Clara com 12 anos. Com 50 anos me aposentei. Depois de 3 anos, a Imater me pegou, trabalha por todas as colônias, aí para cima, Passo Fundo, toda que é a região, passei todo o município. Ensinei mais ou menos para 10 mil mulheres. Isso eu tenho que pegar o leite, esquentar a 35 graus. Depois tira do fogo, coloca o coalho. O leite agora está com 35 graus. Agora vou colocar o coalho. Devagarzinho assim. Deixa coalhar para 30, 40 minutos, quando que coalhou. Uma vez ele vinha em pó na Alemanha. Lata de meio quilo, latinha assim, em pó, mas vinha da Alemanha. Depois começaram a fazer aqui no Brasil. Líquido, em pó também. Uma vez não tinha aqui. Vinha coalho, vinha o corante, botava o corante para dar um pouco de cor. E precisa termômetro, tudo de lá. Alemanha e Itália. Não tinha aqui. Nada. Mas em Carlos Barbosa, essa forma de se fazer o queijo colonial não se perdeu, e seu Armindo ensinou a técnica que aprendeu com o pai aos colegas de cooperativa. Eu comecei a trabalhar com o seu Armindo também, e praticamente ele que me ensinou a trabalhar lá, né? A gente descarregava essas caroças, burros, e depois a gente descarregava essas latas, botava no chão, fazia análise, botava na balança,
Aí volta e meia esses burros escapavam com uma lata para um lado. E aí a gente fazia de tudo lá, fazia queijo, até fogo a gente fazia, botava a lenha na caldeira. Quando eu voltei do exército, então aí sim, aí eu passei para a queijaria, onde eu trabalhei com o Armindo, com o Otávio, tinha o irmão dele, o Nilvo também. E aí então eu continuei sempre na queijaria, aí eu ajudava a fazer o queijo, trabalhava boa parte na câmara fria, lavava os queijos, porque naquele tempo não tinha como agora embalava, era tudo lavado, tinha que limpar ele, e fazia tudo os serviços gerais, né? Onde precisava eu ia. Eu desde pequenininho sempre permaneci na Santa Clara, era gurizada, ajudava o seu Armindo lá sempre, mas eu não trabalhava, era gurizada, ia sempre lá. Trabalhei 24 anos na Santa Clara. Eu trabalhava fazer queijo, trabalhava de caldeirista, trabalhava cuidar das máquinas, lá dos compressores. Eu fazia manteiga, a minha parte mais fulminante era fazer manteiga. Botava lá uns 100 quilos para botar na salmoura. Não é que nem hoje entra tudo automático, né? É fácil. A gente tinha que pegar tudo no muco. No muco a gente pegava, botava em cima de uma tábua, e uma tábua aí, um comprimento de 1,5 m, 2 metros, enchia de queijo em cima, depois pegava um na frente e um atrás e vai embora. Para cortar tinha tipo, se chamava macalé, um pau com ferro. Esferinho na frente. E toca até cortar que nem um grão de milho. Não, menos arroz. Até mais fino, mais fino. O parmesão nós cortava mais fino. Depois esquentava 50 graus para entrar dentro. Tinha que botar a mão dentro na água, depois tirar e botar na água, que é que aguentava. Ia buscar lenha, fazia fogo, rachava a lenha, ensacava leite, fazia o queijo, lavava queijo, carregava os caminhões, cuidava das máquinas, tudo, fazia tudo quanto se todos nós, era a maioria, tudo junto. Me lembro que era pequenininho, minha mãe tinha, a cooperativa não pagava aquela lenha, tinha no mato pegar lenha, nas costas levava para fazer fogo na caldeira. Na taxa, não na caldeira, na taxa. Eu fazia fogo, depois... Tirar todas as brasas para o leite não... Sim, depois coalhava, quando a coalhava estava pronta... Fazer fogo tudo de novo. 2 vezes tem que fazer fogo. Parteleira não tinha. A única solução de verão, pilhava pilhas do meio metro assim, botava uma tábua em cima para não pisar bem em cima do queijo e vai fazer o quê? Não tinha outra solução, era aquilo. Então ele tinha que esperar, às vezes, quando chovia, até meia-noite, ele chegava depois da meia-noite com o farelo. Então descarregava o farelo e juntava o leite. No primeiro tempo que eu trabalhava era tudo manual, tinha aqueles tachos redondos, aqueles tachão redondo. Depois aí veio uma caldeira, que é aquelas que se mexe automaticamente. Nós pegávamos o leite de manhã puro, aquele melhor que tinha para fazer o fermento. Botava lá para o dia seguinte, então coalhava, tirava por cima e ia renovando o fermento. Acho que também tem que haver também isso ali, o queijo. As novas tecnologias e exigências legais foram sendo incorporadas gradativamente, mas o reconhecimento pelo modo de fazer o queijo é percebido através do domínio sobre o assunto do primeiro técnico. Neste momento, houve uma fusão do modo de fazer dos mestres queijeiros com os conhecimentos trazidos pelo técnico em laticínios. Quando eu cheguei na velha indústria, eu me levei um susto, porque se trabalhava, vamos dizer, totalmente artesanal e totalmente colonial. Mas aí eu vi aquele pessoal, aquela experiência daquele pessoal, aqueles veteranos que levaram essa empresa para frente, que são grandes responsáveis pela manutenção e pelo crescimento da empresa. Eu me lembro dos saudosos, dos Otávio Cini, os irmãos Pedrucci, o Luiz Cini, o Hildo Malvecio e o Armindo, que eram aquelas pessoas que eu conheci e que tinham um grande conhecimento e um grande tempo de empresa. Introduzir a tecnologia de laboratório de análise de leite não foi fácil, mas o IPAR era um elemento muito capacitado e bom, e junto nós conseguimos mudar um pouco o sistema da velha laticínios. Mas que trabalhei muito tempo, eu ensinei para a turma quase que, bom,
A turma que trabalharam junto comigo, ninguém sabia nada, ensinei para todo mundo. Hoje o processo do queijo, o leite é pasteurizado, passado dentro de um aquecedor de placa, ele é aquecido a 32 graus. Lá é colocado fermento, cloreto de cálcio e o coalho. Lá depois de 30 minutos parado, é cortado, tirado 30% de soro e é colocado 15% de água quente a 75 graus. Depois ele é aquecido a 42 graus. Depois é dado o ponto. Depois do ponto, ele é largado dentro da pré-prensa. Lá sai todo o soro, só fica o queijo dentro. Depois lá é prensado por 10 minutos e depois lá tem uma navalha na frente que puxa o queijo, corta e deixa tudo esse queijo em pedaços. E depois lá ele é enformado. A produção atual da nossa queijaria, ela tem uma boa parte mecanizada, que consiste na produção do queijo, nas tinas. Após a determinação do ponto pelo queijeiro, essa massa com soro é drenada para a drenoprensa, onde a massa é retida através de peneiras e compactada com a prensagem de uma prensa mecânica. A partir da prensagem, esta massa é cortada em pedaços e colocada nas formas respectivamente. Podem ser formas de 2 kg, 5 kg ou até 8 kg, dependendo do tipo do queijo. Após essa prensagem, a partir daí é que inicia o manuseio, né, vamos dizer assim. As pessoas pegam aqueles pedaços de massa, colocam na forma e após colocam na prensa, onde permanece por algum tempo, dependendo de cada tipo de queijo. Pode permanecer durante 2 horas, feita uma viragem. Após essa segunda prensagem pode demorar algo em torno de 4, 6 ou até 12 horas, dependendo do tipo de queijo. O sabor continua o mesmo, apesar das diferenças na forma de fazer o queijo colonial. A produção é que mudou, e muito. Os mestres queijeiros que faziam todo o processo à mão compartilham do seu saber para que a memória se mantenha. Quando falamos de preservação do patrimônio material, nos referimos a edificações, a objetos, que são artefatos que nós podemos tocar. São mais fáceis de serem preservados. Agora, quando nos referimos a patrimônio imaterial, aos rituais, as festas, a língua, o canto, o saber fazer, este sim é muito mais delicado essa preservação. Por isso que o que nós estamos fazendo hoje em relação ao queijo colonial é algo para garantir que as futuras gerações possam ter acesso a esse conhecimento. As origens, a história, até se dizia assim que não tem futuro, que não tem história, que não tem raízes. Então isso é fundamental, eu acho de muita importância mesmo, até para valorizar aquele trabalho que foi feito e gravar na memória das novas gerações aquelas vicissitudes que passaram, que é difícil até de entender para o pessoal de hoje, né? Esse conhecimento estava nas mãos, na mente de algumas poucas pessoas. E havia necessidade de se fazer um registro videográfico, fotográfico, um registro da história deste conhecimento para que as futuras gerações possam acessar e, quem sabe, preservar também esse patrimônio de um valor inigualável. Para nós da Cooperativa Santa Clara, o documentário sobre queijo é de valiosa importância pela história toda da Santa Clara,
pelas pessoas que passaram, pelas pessoas que fazem parte da história, pelos reconhecimentos, pelas premiações, por tudo aquilo que nós estamos colhendo dos frutos de que nós pregamos e cultivamos nesses anos todos de trabalho, sempre falando em queijo. E tudo isso é levado em prol ao nosso memorial, que é algo maior, algo que nos traz e nos faz ler a história do queijo Santa Clara. Minutos. A massa tá boa, tem que fazer assim, ó. Já tem que cortar lisa. Tá no ponto. Agora vamos começar a cortar. É só virar em cima um pouquinho para começar o soro sair. O soro começa a vir para cima. Aí um pouquinho vou começar com a faca. Botar no fogo até 42 graus, depois desliga o fogo, aí vai mexendo até que a massa está pronta. Está no ponto. Sal e tudo. 80 gramas a cada 10 litros de leite. 80 gramas. Continuidade de uma história tão valiosa feita por pequenas famílias, fazendo uma grande cooperativa ter o seu destaque nesse mercado nacional e até podemos dizer internacional, pela sua história e por toda a sua credibilidade no transcorrer desses 100 anos do cooperativismo. Realmente, todo o produto tem que ter um bom ingrediente para ser bom. E para Santa Clara ser boa, tem que ter muitas pessoas boas envolvidas durante toda a sua história. Eu acho que a essência é isso.